Minha namorada pediu tempo. Eu travava. Voltou quebrada meses depois. Olá a todos, me chamo Derek, tenho 29 anos e não costumo compartilhar coisas da minha vida pessoal na internet. Sou um cara bastante reservado, com os pés no chão e talvez sério demais para a minha idade, mas sinto que preciso contar isso porque me tem com muitas dúvidas e porque sei que alguns aqui passaram por situações similares. Tenho 3 anos de relacionamento com Vanessa, uma garota de 25 anos. Ela é carismática, espontânea e tem uma personalidade que atrai as pessoas ao seu redor com muita facilidade. Ela sempre foi muito diferente de mim na sua maneira de ver a vida. É aventureira, gosta de viajar, experimentar coisas novas e não ficar tempo demais em um mesmo lugar. Eu, por outro lado, sou alguém mais estável, talvez até rotineiro, e valorizo muito ter um rumo fixo. Trabalho em uma agência automotiva bastante reconhecida na minha cidade. Não é qualquer emprego. Levo anos construindo minha carreira e atualmente estou em um cargo importante que implica responsabilidade e estabilidade. Meu trabalho me agrada e me orgulha saber que com esforço consegui me manter firme, embora isso signifique muitas horas no escritório, metas a cumprir e às vezes deixar de lado certas coisas. Vanessa sempre me dizia que admirava o quanto eu era responsável, porque nunca desisto dos meus compromissos e porque posso ser alguém em quem confiar. Mas com o passar do tempo comecei a notar que essa mesma característica que antes parecia agradar começou a se tornar um problema. Ela tinha sonhos muito diferentes dos meus. Desde que a conheci deixou claro que queria viajar pelo mundo, conhecer culturas, viver experiências novas e em várias ocasiões fizemos viagens juntos. Eu não sou daqueles que se recusa a isso. Na verdade, sempre que podia pedia folgas no meu trabalho, economizava e tentava me organizar para agradá-la. Viajamos para a praia, para alguns estados próximos. Até nos aventuramos a sair do país em algumas ocasiões, mas para ela nunca era suficiente. Cada vez que voltávamos de uma viagem, sua primeira frase era: "E agora? Para onde vamos depois?" E eu ficava em silêncio, porque embora gostaria de dar tudo, também tenho que ser realista. Não posso desaparecer do meu trabalho por meses nem gastar sem pensar no futuro. Em mais de uma ocasião disse: "Adoraria poder viver assim, mas também tenho que cuidar do que construímos." Ela sempre respondia com um sorriso leve, embora seus olhos deixassem ver frustração. Me dizia: "É que você não entende, Derek. Eu não quero passar a vida vendo como o tempo passa do mesmo escritório. Quero fazer coisas grandes. Quero ser bem-sucedida do meu jeito." E esse foi o começo de uma série de discussões que pouco a pouco começaram a desgastar o relacionamento. Um sábado, há uns meses, marcamos de sair para jantar. Eu saí um pouco tarde do escritório porque houve uma reunião de última hora e quando cheguei ao restaurante, Vanessa já estava lá com cara de poucos amigos. Não era a primeira vez que tinha que chegar correndo do trabalho, mas aquela noite se sentiu diferente. Mal sentei, ela soltou: "E não se dá conta de que isso não é vida? Sempre cansado, sempre ocupado." Eu quero mais que isso. Eu tentei explicar que fazia tudo pelo futuro dos dois, que trabalhar em uma agência como a que estou não é simples e que me manter lá também é garantir uma vida estável. Mas ela simplesmente balançou a cabeça e disse: "O que você chama de estabilidade para mim é estar presa." Me doeu escutar isso porque eu não via assim. Eu pensava que ela entendia que cada esforço era para que no dia de amanhã pudéssemos aproveitar sem preocupações. Durante as semanas seguintes fiz o possível para dedicar mais tempo a ela. Organizei uma escapada de fim de semana, reservei um hotel na montanha e propus fazer trilha, algo que sempre dizia que queria fazer. Aproveitamos bem, ou pelo menos foi o que pensei. Ela sorriu, tirou fotos, aproveitou a vista. Mas na volta, enquanto dirigia de volta para casa, me disse: "Me está vendo? É isso que eu quero. Viver assim todos os dias, sem rotinas, sem horários, só sendo livres." Eu fiquei em silêncio porque não queria estragar o momento, mas por dentro sentia aquele choque de novo. Para mim era um presente dar essas experiências de vez em quando. Para ela era apenas uma amostra do que desejava como estilo de vida permanente. Tudo explodiu há 3 semanas. Estávamos no meu apartamento, era domingo à tarde e simplesmente conversávamos sobre o futuro. Eu mencionei que tinham me proposto um novo projeto na agência, um que implicava mais responsabilidades, mas também melhores benefícios econômicos. Estava empolgado porque era algo pelo qual tinha trabalhado muito tempo, mas assim que terminei de falar, Vanessa ficou calada uns segundos e depois soltou: "Sabe o que eu penso? Que seu trabalho te consome tanto que não deixa espaço para mais nada, e sinto que eu não estou crescendo com você, Derek." Essas palavras me golpearam mais forte do que esperava. Perguntei o que queria dizer exatamente e ela me respondeu, me olhando nos olhos com muita seriedade: "Quero ser alguém bem-sucedida, alguém que viva coisas, que tem histórias para contar e sinto que você está me travando. Me faz sentir como se estivesse desperdiçando meus melhores anos esperando que você tenha tempo." Fiquei em silêncio porque não entendia como alguém podia ver o esforço, as viagens, as tentativas de equilíbrio e ainda assim pensar que a estava travando. Eu nunca pedi que parasse em seus projetos. Nunca neguei nada, mas na mente dela estar comigo significava renunciar à vida que desejava. Disse com toda a calma que pude: "Vanessa, eu te amo e a única coisa que fiz desde que estamos juntos é tentar te dar o melhor. Não entendo como pode pensar que te travo quando o que mais quero é te ver feliz." Ela suspirou
virou, baixou o olhar e depois de uns segundos me disse o que jamais pensei ouvir: preciso de um tempo. Quero pensar se isso é o que realmente quero para minha vida. Fez-se um silêncio pesado na sala. Eu a olhava incrédulo, sem conseguir articular palavra. Então acrescentou: não me entenda mal, Derek. Não é que eu não te ame, mas não quero viver limitada. Sinto que se continuar aqui vou acabar ressentida e não quero te odiar por não me dar a vida que preciso. Foi como se arrancassem o ar dos meus pulmões. Eu não respondi nada naquele momento, só a observei tentando processar o que acabava de ouvir. Nesse mesmo dia, juntou algumas de suas coisas e me abraçou antes de ir. Não houve gritos, nem lágrimas escandalosas, nem discussões longas. Só aquele vazio estranho de alguém que até um momento atrás fazia parte da sua vida e de repente decide que não mais. Fiquei sozinho no apartamento olhando o espaço vazio onde estavam suas malas e seus livros, e pela primeira vez em muito tempo me senti completamente derrotado. E aí, pessoal, você já passou por algo parecido? Já teve um relacionamento onde suas prioridades eram completamente diferentes? Conta aqui nos comentários. E se você está curtindo essa história, se inscreve no canal e deixa o like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias para vocês. Primeira atualização. Olá de novo. Não pensei que voltaria a escrever aqui, mas sinto que preciso desabafar e deixar registro do que estou vivendo. Passaram-se várias semanas desde que Vanessa me pediu um tempo e nesse período estive tentando me adaptar à ideia de que ela não está mais comigo. No início foi muito difícil. Custava dormir, custava me concentrar no trabalho e tudo me lembrava dela. A rotina que antes me parecia estável agora se sente vazia. No entanto, pouco a pouco fui retomando meus hábitos e me focando no que podia controlar, mas havia algo que não podia evitar, em vê-la nas redes sociais. Não sou de ficar grudado nelas, mas ainda tinha algumas fotos marcadas com ela e amigos em comum, então inevitavelmente a vida dela continuava aparecendo na minha frente. Nessas semanas vi que Vanessa começou a viajar muito mais do que jamais fizemos juntos. De repente estava em praias paradisíacas, depois em cidades que sei que são caras, postando stories em hotéis, em aviões, em bares e restaurantes. No início pensei que estava usando suas economias. Ela sempre foi muito organizada com seu dinheiro e além disso tinha trabalhado em alguns projetos de forma independente, então assumi que tinha guardado o suficiente para se dar esses luxos. Não vou mentir, me doía ver essas publicações. Não porque eu quisesse estar nesses lugares, mas porque ficava claro que enquanto eu ficava tentando manter minha vida em ordem, ela estava cumprindo o que sempre tinha dito que queria, em ser livre, viver sem amarras. E embora me custasse aceitar, parte de mim tentava se consolar pensando, em bem, pelo menos está feliz e se faz com seu próprio esforço. Não posso reprová-la por nada. Mas há pouco a realidade me golpeou de frente. Um amigo em comum postou uma foto na qual ela estava marcada. No início não dei importância até que abri a publicação e vi algo que me deixou gelado. Vanessa parecia muito abraçada com um cara que eu não conhecia. Não era uma foto casual nem um simples grupo de amigos. Ele a segurava pela cintura. Ela tinha a cabeça apoiada no ombro dele e ambos sorriam como se fossem um casal. Naquele momento, tudo se encaixou. Entendi como estava viajando, como de repente podia se dar uma vida que antes parecia fora do seu alcance. Não eram só suas economias. Não era que magicamente tinha encontrado um modo diferente de se financiar. Era porque agora estava com outra pessoa. Fiquei olhando aquela foto por vários minutos, como se precisasse me certificar de que realmente estava vendo o que achava. Senti uma mistura de emoções, em raiva, tristeza, decepção e sobretudo uma sensação de que tinham me usado. Porque enquanto eu tentava ser o sustento estável, o cara responsável que se preocupava com o futuro, ela buscava a emoção e a aventura, e agora estava encontrando nos braços de outra pessoa. Não escrevi para ela, não perguntei nada. Não vejo sentido em buscar uma explicação quando a imagem fala por si só. Acho que o mais duro de tudo isso não é vê-la com outra pessoa, mas perceber que provavelmente já tinha decidido antes de me pedir esse tempo. Eu pensava que era um espaço para ela refletir, mas na realidade foi a porta de saída que precisava para começar algo novo. Não sei o que vai acontecer depois, mas a única coisa que tenho clara é que aquela foto me ajudou a parar de me enganar. Segunda atualização. Passaram-se 3 meses desde a última vez que escrevi aqui. Nesse tempo me prometi que não ia voltar a cair na armadilha de olhar suas redes sociais. Depois daquela foto em que ela estava abraçada com outro, entendi que o melhor era cortar todo o contato, mesmo que doesse. Apaguei aplicativos, parei de revisar marcações e me foquei em mim. Não vou mentir, não foi fácil. No início acordava com um nó na garganta, pensando no que estaria fazendo, se estaria em outro país, em outra praia, aproveitando enquanto eu quebrava a cabeça no escritório. Mas pouco a pouco fui recuperando forças. Me refugiei no meu trabalho, nos meus amigos e comecei a recuperar aquela estabilidade que tanto valorizava. Comecei a dormir melhor, a comer melhor, até retomei a academia que tinha abandonado. De alguma forma sentia que estava fechando um ciclo. Até alguns dias atrás. Era uma quinta à noite. Acabava de chegar do trabalho. Tinha preparado um jantar simples e estava assistindo televisão quando ouvi uma batida na porta. No início pensei que era algum vizinho, mas quando abri não pude acreditar no que tinha na minha frente. Vanessa. Estava vestindo uma jaqueta leve, o cabelo um pouco despenteado. Embora tivesse aquele sorriso que costumava usar para desarmar qualquer situação, seus olhos mostravam cansaço. Sem esperar, me disse com um tom quase casual: amor, voltei. Já tive o suficiente por hoje. E sem me dar tempo de reagir, entrou no meu apartamento como se nada tivesse acontecido. Fiquei paralisado com a mão ainda na porta tentando processar o que acabava de ouvir. Ela caminhou até a sala, deixou sua bolsa sobre o sofá e se sentou como se ainda morasse ali. Eu a observava incrédulo, com uma mistura de surpresa, raiva e confusão
confusão. O que você está fazendo aqui, Vanessa? Soltei com um tom mais seco do que esperava. Ela suspirou, me olhando como se quisesse suavizar a tensão. Derek, sentia falta deste lugar. Sentia falta de alguém que me desse paz. Já tive o suficiente de tudo isso. Quero voltar. Senti um arrepio me percorrer. A maneira dela de dizer, como se tudo o que aconteceu pudesse ser apagado com essas palavras, me acendeu por dentro. Voltar? Repeti quase sem acreditar. Depois de tudo que fez, depois de desaparecer, de me pedir um tempo para ser livre e de estar passeando por meio mundo com outro cara? Ela baixou o olhar um instante, mas depois me sustentou o olhar. Derek, não entende? Eu precisava viver isso. Precisava sentir que podia ser aquela pessoa aventureira que sempre quis ser, mas percebi que nada disso me preenchia. Que a única coisa real, a única que sempre esteve aí para mim foi você. Essas palavras teriam me comovido em outro momento, mas agora só me provocavam raiva. Realmente espera que eu acredite nisso? Respondi com a voz firme. O que foi tudo o que vi? As fotos com aquele cara, as praias, as viagens, os hotéis? Ou vai me dizer que pagou com seu espírito livre? Ela se remexeu desconfortável no sofá. Não precisa falar assim. Eu conheci gente que me ajudou, pessoas que, bem, quiseram me acompanhar. E com amargura. Pessoas? Não me trate como idiota, Vanessa. Você foi com alguém que financiou a vida que eu não podia te dar. E agora que já se cansou ou que acabou a festa, volta aqui como se eu fosse seu salva-vidas. Ela se levantou do sofá e se aproximou de mim. Tentou tocar minha mão, mas afastei. Derek, me escute. Você não tem ideia de como foi difícil. Achei que isso me faria feliz, mas me senti vazia. Sim, tive viagens, tive experiências, mas nada disso me deu o que me dava estar com você. Eu a olhava com uma mistura de raiva contida e tristeza. Não, Vanessa, o que você sentiu vazio foi quando viu que essas pessoas só te ofereciam algo passageiro. E agora vem aqui porque sabe que eu sempre fui estável, porque eu sempre fui o que se preocupava, o que ficava. Mas não mais. Ela franziu a testa quase indignada. Está me dizendo que vai me fechar a porta depois de tudo que vivemos? Depois de tudo que vivemos? Repeti com ironia. Você foi quem decidiu ir. Você me disse que eu te travava, que precisava de um tempo. Esse tempo usou para estar com outros, para que te pagassem viagens e experiências. E agora volta como se nada. O que espera que eu faça? Que te receba de braços abertos? Ela ficou calada uns segundos e depois, com voz trêmula, me disse, te peço perdão, Derek. De verdade, sei que estraguei tudo, mas não tenho para onde ir. Não tenho nada. Essas últimas palavras me pegaram de surpresa. Como assim não tem nada? Perguntei confuso. Ela baixou o olhar como se lhe desse vergonha admitir. Gastei tudo o que tinha. O pouco que ganhava deixei para trás e essas pessoas já não estão. Estou sozinha, Derek. Só preciso que me ajude um pouco. Nem que seja com algum dinheiro para começar de novo. Naquele momento, tudo dentro de mim se partiu. Não só tinha voltado depois de me trair, mas além disso tinha a ousadia de me pedir ajuda financeira como se eu fosse seu plano de reserva. Realmente vem aqui depois do que fez, me pedir dinheiro? Soltei com um tom mais alto que o habitual. Ela levantou a vista com lágrimas acumulando nos olhos. Você não sabe como tem sido ruim para mim, Derek. Eu pensei que merecia tudo isso e agora percebo que a única coisa real era você. Eu neguei com a cabeça. A única coisa real era o que tínhamos, Vanessa. E você jogou fora. Não vem agora buscar em mim o que perdeu por suas decisões. Ela estendeu a mão como se quisesse me deter. Por favor, Derek, não me deixe assim. Juro que vou mudar, que não vou cometer o mesmo erro. Senti uma pressão enorme no peito. Parte de mim queria abraçá-la. Lembrava dos bons momentos, daquela vida que compartilhamos. Mas a outra parte, a que tinha sofrido vendo-a se exibir com outros enquanto eu tentava me recompor, gritava mais forte. Não, disse com voz firme. Não vou ser seu salva-vidas. Te amei com tudo que sou, mas não mais. Você foi embora, escolheu seu caminho e agora deve assumi-lo. Ela começou a chorar de verdade, com a voz quebrada. É isso? Vai me deixar assim como se nunca tivesse significado nada? Significou tudo. Respondi, mas não mais. A acompanhei até a porta, abri e pedi que fosse embora. Ela resistiu um pouco, mas no final saiu com o rosto encharcado de lágrimas. Fechei a porta atrás dela, apoiei a testa na madeira e fiquei ali uns segundos, sentindo uma mistura de dor e liberação. Aquela noite não dormi. Fiquei pensando em como o amor pode se transformar em algo tão diferente quando as prioridades não coincidem. Embora me doa, sei que não podia permitir que voltasse à minha vida como se nada tivesse acontecido. Hoje estou convencido de que fiz o certo e embora me doa vê-la arrasada, também sei que não é minha responsabilidade resgatá-la das consequências de suas próprias decisões. Atualização final. Passou-se um mês desde a última vez que escrevi aqui, quando contei como Vanessa voltou à minha vida pedindo perdão e ajuda, e como tive que reunir toda a minha força de vontade para dizer não. Desde então as coisas não têm sido totalmente tranquilas. Em várias ocasiões ela voltou a me procurar. No início foram mensagens de texto, frases curtas como sinto sua falta, podemos conversar? Ou me dê mais uma oportunidade? Nunca respondi. Depois vieram as ligações, algumas de madrugada, outras no meio do dia. Não atendi nenhuma. Chegou até a aparecer 2 vezes na porta do meu apartamento, mas não abri. Eu já tinha tomado minha decisão e embora me custasse me manter firme, sabia que se cedesse só voltaria a entrar no mesmo ciclo de dor. Mas o pior aconteceu há uns dias. Acordei cedo, um sábado, e quando me aproximei da janela para abrir as cortinas, vi algo que me deixou completamente desconcertado. Na frente do meu prédio, na calçada, havia uma barraca de acampamento montada. Uma daquelas pequenas, azul e cinza. No início pensei que era algum vizinho que tinha tido
sido um problema ou alguém sem moradia que buscava refúgio. Mas quando saí para comprar café, me encontrei com a surpresa. Dentro estava Vanessa. Ela se assomou assim que me ouviu sair, como se estivesse esperando um momento. Tinha o cabelo despenteado, olhar cansado e uma expressão entre desespero e esperança. Derek, me disse mal saindo da barraca improvisada. Tinha que te ver. Não podia ir embora sem falar com você. Fiquei congelado. Não entendia como tinha chegado a esse ponto. O que diabos você está fazendo aqui, Vanessa? Perguntei tentando não levantar muito a voz. Ela mordeu o lábio inferior, como costumava fazer quando estava nervosa. É que não sei para onde mais ir, preciso que me escute. Juro que vou mudar, que vou fazer as coisas bem. Só me dê outra oportunidade. Naquele momento, vários vizinhos que já saíam para fazer suas atividades começaram a olhar. Alguns paravam, outros cochichavam e senti aquele desconforto de estar exibindo minha vida privada na frente de todos. Disse com firmeza: você tem que ir embora. Não pode acampar na frente da minha casa como se isso fosse um jogo. Já te disse que não voltaremos, Vanessa. Ela começou a chorar, a dizer em voz alta: mas eu te amo. Você não pode me deixar assim. Não sabe pelo que estou passando. Os murmúrios dos vizinhos se intensificaram. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida. Eu só queria que o chão me engolisse, mas ao mesmo tempo sabia que tinha que colocar um limite definitivo. Vanessa, chega. Respondi tentando controlar o tremor na minha voz. Isso já não é amor. Isso é perseguição. Você me deixou, escolheu seu caminho e agora tem que seguir em frente. Não pode vir aqui armar um escândalo. Te peço, vá embora. Ela baixou o olhar soluçando. Guardou algumas de suas coisas em uma mochila. Recolheu a barraca pela metade e com o rosto vermelho de vergonha foi embora sem olhar para trás. Aquele dia foi desconfortável para mim. Os vizinhos me fizeram perguntas, alguns com tom de fofoca, outros com genuína preocupação. Eu só disse que era um assunto pessoal e que já estava resolvido. Não voltei a saber de Vanessa diretamente. A única coisa que me chegou por comentários de conhecidos foi que agora está morando com uma amiga. Não sei onde nem em que condições. E embora uma parte de mim se preocupe, outra sente alívio de não vê-la mais rondando minha vida. Foi um fechamento estranho, doloroso e até vergonhoso, mas definitivo. Hoje, olhando para trás, me dou conta de como a vida muda em tão pouco tempo. Passei de imaginar um futuro com Vanessa a ter que colocar limites duros para proteger minha estabilidade. E embora não negue que a amei profundamente, sei que o que mais me dói não é que tenha ido embora, mas a forma como decidiu fazer isso, e me culpando por suas frustrações e buscando em outros o que pensava que eu não podia dar. Esta última experiência, vê-la fora da minha casa em uma situação tão desesperada, me mostrou até que ponto tinha perdido o rumo, e entendi que, embora me doa, não sou responsável por salvá-la. Cada um deve se responsabilizar pelas consequências de suas decisões. Então fecho aqui minha história com feridas, sim, mas também com a certeza de que escolhi o correto e com a esperança de que algum dia ela encontre seu caminho longe de mim.